Bom, pessoal, hoje o nosso assunto é culpabilidade. Nós estamos conversando, né, o nosso assunto que a gente vem tratando com vocês são os elementos do crime. Vocês se lembram que nós vimos que crime, segundo a teoria majoritária, ele possui 3 elementos, certo? Então, crime vai ser a reunião de 3 elementos. Primeiro elemento, fato típico. Segundo elemento, esse fato, além de fato típico, ele tem que ser antijurídico. Antijurídico. E por fim, além de antijurídico, ele vai ser culpável, que é o terceiro elemento, que é culpabilidade, certo? Então, de uma maneira bastante resumida, e nós já vimos o fato típico com todos os seus elementos, já estudamos o que é antijuridicidade. Então, no momento em que a gente analisa o fato típico, de uma maneira bastante simples, bastante resumida, é como se você pegasse um fato da vida comum e verificasse se aquele fato da vida comum ele se amolda a um tipo penal previsto na legislação incriminadora, na legislação penal incriminadora. No momento em que você tem esse fato comum se amoldando perfeitamente a um tipo penal na norma incriminadora, então eu estou diante do fato típico. Um resumo bastante simplista, porque nós vimos que fato típico, ele tem conduta, ele tem resultado, ele tem nexo causal, ele tem tipicidade, mas por uma tradução simples, certo? Passamos dessa análise do fato típico para a antijuridicidade. E nós vimos que, em regra, toda vez que eu estou diante de um fato típico, eu também estou diante de um ato antijurídico, né? Ou seja, em regra, no momento em que você tem esse comportamento, no momento em que você pratica esse fato que se amolda à norma penal incriminadora, você também tem aí um fato que é antijurídico, que é contrário à norma. Só que aí, no momento em que você analisa a antijuridicidade, você vai analisar as circunstâncias que se deram àquele fato típico. Quando você analisa essas circunstâncias, você vai verificar como, se naquele momento, se diante da forma como aquele fato típico aconteceu, se naquelas circunstâncias, se o agente tinha uma permissão para agir daquela forma, certo? Então é o momento em que você vai verificar se há uma norma permissiva, se há uma norma prevista na lei autorizando o agente a agir daquela maneira. Então, no momento em que você faz o estudo da antijuridicidade, para que eu chegue a essa antijuridicidade, que na verdade essa antijuridicidade é a regra. Em regra, no momento em que você tem um fato típico, você vai ter também presente esse fato típico sendo também antijurídico. Essa é a regra. Só que para chegar a essa regra, a gente faz um processo de exclusão, analisando se naquelas circunstâncias o agente tinha autorização para poder agir. Se ele tinha uma autorização para poder agir, então ele estaria amparado por uma excludente de antijuridicidade, também chamada de excludente de ilicitude, também chamada de justificantes ou justificadoras. Por que elas são chamadas de justificantes ou de justificadoras? Lembre-se que no momento em que eu tenho a reunião desses 2 elementos, que é o fato típico e antijurídico, eu estou diante do injusto penal, que eu até já chamei atenção em outro módulo, em algum módulo anterior, a gente falou sobre isso com vocês, e que já apareceu em prova. O que é o injusto penal? O injusto penal nada mais é do que a reunião do fato típico com a antijuridicidade. Para a existência do injusto penal, eu não tenho a presença da culpabilidade, somente desses 2 primeiros elementos. A partir do momento que você tem esse injusto penal, você vai observar o terceiro elemento, que seria a culpabilidade. Então, como a gente estava falando, para analisar a antijuridicidade,
eu vou fazer esse processo de exclusão. Eu vou verificar as causas de exclusão. Eu vou verificar se há alguma excludente de ilicitude, se há alguma excludente de antijuridicidade, se há alguma justificadora ou alguma justificante, que são termos também utilizados para as causas excludentes de ilicitude. Então, primeiro momento, fato comum, se amolda a norma penal incriminadora, ok, se amolda perfeitamente. Vamos passar para o segundo passo. Quais foram as circunstâncias em que aconteceram esse fato típico? O autor desse fato típico, o agente, ele tinha permissão para agir nessas circunstâncias? Se ele tinha permissão, ele estava amparado por uma excludente de ilicitude. Se não havia essa norma permissiva, então a gente está diante da antijuridicidade. Ok? Segundo passo, análise da antijuridicidade. Terceiro passo. O terceiro passo, eu vou me voltar para a culpabilidade. E como é que eu chego a essa culpabilidade? É o momento em que você vai analisar a pessoa, o sujeito que praticou esse injusto penal. No momento em que você analisa o sujeito que praticou esse injusto penal, você vai verificar quem era essa pessoa, quais eram as condições dessa pessoa, qual era o conhecimento que essa pessoa tinha. Ele era um menor? Ainda que, se ele for um maior, ele tinha alguma doença mental? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo? Ele estava sob efeito de alguma substância que o deixou embriagado, que fez com que ele não tivesse discernimento dos seus atos? Era possível saber se realmente aquela pessoa tinha consciência da ilicitude do seu fato, do seu ato? Ou, ainda, para finalizar, podia-se exigir um outro comportamento desse agente? São todos questionamentos que você vai fazer com relação à pessoa do autor do fato. Você não vai fazer uma comparação desse autor do fato com outras pessoas na mesma circunstância que ele. Por que eu estou chamando a atenção disso? Eu não posso confundir culpabilidade de culpa, que nós já estudamos. Lembram? Lembram que nós estudamos a culpabilidade, a culpa? Então eu tenho, e não posso esquecer disso, que são duas coisas completamente distintas. Culpabilidade, ela é diferente, completamente diferente da culpa. Onde é que ela está presente? Que ela estava presente? Nós estudamos a culpa quando nós estudamos o fato típico. Certo? Quando nós estudamos o fato típico. No momento em que nós fizemos a análise da conduta, nós vimos que a conduta, que é um elemento que integra o fato típico, nós vimos que a conduta é um comportamento humano e consciente voltado a uma finalidade, dirigido a uma finalidade. É um comportamento humano, consciente e voluntário, voltado, dirigido a uma finalidade. No momento em que a gente estudou exatamente essa finalidade, foi o momento em que nós vimos a presença do dolo e da culpa. E aí nós estudamos a culpa como sendo aquela inobservância do dever objetivo de cuidado. Nós temos, todos nós temos, um dever de cuidado. No momento em que você acorda, no momento em que você sai com seu carro, no momento a todo momento você tem um dever objetivo de cuidado, que é uma coisa, uma situação que é imposta a todas as pessoas. Por isso que no momento em que você faz o estudo da culpa, a gente vai analisar a pessoa a partir do comportamento de outras pessoas, estando ela nas condições daquele agente. Então você vai verificar, qualquer outra pessoa teria esse mesmo comportamento? Qualquer outra pessoa comum, de prudência mediana, nas condições daquele agente, teria aquele comportamento também? Porque se ele tivesse aquele mesmo comportamento, então aí a gente vai estar diante do estudo da culpa, lá dentro da conduta, lá quando você estuda a finalidade. Além dessa inobservância do dever objetivo de cuidado, nós tínhamos a questão da previsibilidade objetiva daquele resultado, ou seja, é possível, é previsível que diante daquele comportamento, aquele resultado vai acontecer.
é previsível, certo? Aqui na culpabilidade, não. Na culpabilidade, eu tenho a culpabilidade como sendo um elemento integrante do crime. É o terceiro elemento do crime, que é exatamente o que nós vamos estudar agora. Quando eu faço o estudo da culpabilidade, eu não vou analisar o comportamento do sujeito a partir de outras pessoas. Eu vou analisar somente o sujeito, aquela pessoa que praticou aquele crime. E aí eu vou verificar, cabe a essa pessoa uma reprovação? Cabe a essa pessoa uma punição por parte do Estado? É exatamente isso que a gente vai analisar na culpabilidade. Eu vou verificar se aquela pessoa reunia as condições necessárias para que ele possa ser punido. Porque no momento em que você pratica um injusto penal, abre-se para o Estado a possibilidade dele punir esse agente. Mas e aí? Essa pessoa, ele pode ser punido? Ele era uma pessoa que detinha imputabilidade? Ele era uma pessoa que tinha potencial consciência da ilicitude? Ele era uma pessoa que tinha, que era exigível dele ter outro comportamento naquelas circunstâncias, diante daqueles fatos como aconteceram? Então, a partir do momento que você faz essa análise, mas sempre voltado para a pessoa que é o autor do injusto penal. Sempre voltado para a pessoa. E aí você vai verificar, merece reprovação? Ele merece ser punido, certo? Então, no momento em que a gente faz o estudo da culpabilidade, é o momento em que a gente vai verificar se o Estado pode punir, se há possibilidade dessa pessoa vir a sofrer as sanções da norma penal incriminadora. Porque nós vimos que no momento em que o legislador ele prevê uma conduta penal, ele também prevê uma sanção penal, que é lá a pena. E a gente vai verificar se é possível ser imposta essa pena para essa pessoa, certo? Mas primeiro fazendo um estudo desses elementos, identificando se eu tenho a presença desses elementos, certo? Então, voltando aqui, diante da culpabilidade, é o momento em que eu vou verificar, vou fazer essa reprovação social sobre essa conduta ilícita. Então, é o momento em que eu vou analisar aquele autor daquele injusto penal. Ele praticou um fato típico, mas antijurídico. Mas e aí? Né? Esse autor desse injusto penal, ele merece reprovação? Se ele merece reprovação, se ele reúne todos os elementos existentes na culpabilidade, ele merece reprovação. Se ele merece reprovação, então eu estou diante de uma pessoa que não será isento de pena, que ele será punido, que ele sofrerá as sanções previstas na norma penal incriminadora. Ok? Chamando a atenção também de uma outra situação, que é justamente outros termos que são utilizados para a culpabilidade. Né? Na verdade, quando a gente vai fazer o estudo da culpabilidade, da mesma forma como a gente vai fazer o estudo da antijuridicidade, eu vou estudar causas que excluem a antijuridicidade, as excludentes de antijuridicidade, que também são chamadas de excludentes de licitude, que também são chamadas de justificadoras ou de justificantes. Então, são todos termos utilizados para as excludentes de ilicitude. No momento em que eu vou estudar os elementos da culpabilidade, eu também, para chegar a esses elementos, eu analiso as causas excludentes de culpabilidade. Então, para eu chegar nesses elementos da culpabilidade, também faço o estudo dessas causas que vão excluir essa culpabilidade. E o outro termo utilizado para as excludentes de culpabilidade são dirimentes. O termo adotado também que você pode encontrar, né, em uma prova são as dirimentes, certo? Então, não se esqueçam que são duas coisas distintas. Então, eu tenho aqui excludentes de ilicitude também chamadas de excludentes de antijuridicidade
também chamada de justificadoras, ou justificantes. São todos termos que nós já vimos no módulo anterior, né? São todos termos que nós vimos quando fizemos o estudo das excludentes de ilicitude. Agora a gente vai fazer um estudo, todas elas são diferentes, é uma coisa completamente diferente das excludentes de culpabilidade. Ou dirimentes. As excludentes de culpabilidade, elas também são chamadas de dirimentes, certo? Uma outra coisa, no momento em que o legislador ele fala das excludentes de ilicitude, ele fala pra gente no código, não há crime. Não há crime. É o termo utilizado pelo legislador para a gente identificar as excludentes de ilicitude, de antijuridicidade, as justificantes, as justificadoras. Quando ele fala das excludentes de culpabilidade, o termo adotado pelo legislador é o seguinte, é isento de pena. Então, no momento em que ele fala que o agente é isento de pena, então ele está falando de uma causa de excludente de culpabilidade, também chamada de dirimentes. Então, essas daí são algumas diferenças básicas e que a gente não pode deixar de chamar a atenção de vocês. Porque como são outros termos que são utilizados para a mesma coisa, coisa que a doutrina adora fazer, o legislador ele não fica botando vários nomes para a mesma coisa, não. Só coloca vários nomes para a mesma coisa para uma determinada coisa quando são coisas diferentes. Doutrinador que adora fazer isso. Então o doutrinador ele vai inventar vários outros nomes. E aí as bancas gostam de trabalhar com essas outras nomenclaturas diferenciadas para saber qual é o grau, qual é o nível de conhecimento daquele concurseiro, certo? Então é importante a gente estar antenado para esses outros termos. Dirimentes eu estou falando de excludentes de culpabilidade. No momento em que a gente fala de justificantes, justificadoras, são excludentes de antijuridicidade e excludentes de ilicitude, que é a mesma coisa. Tudo bem? Isento de pena, a gente está falando das excludentes de culpabilidade. Quando ele fala não há crime, é porque ele está falando das excludentes de antijuridicidade ou excludentes de ilicitude. Tudo bem? Então, voltando aqui. Nós estávamos falando sobre a culpabilidade. E aí a gente precisa fazer um estudo da culpabilidade com os seus elementos. E quais são os elementos que integram a culpabilidade? Então nós vimos que a culpabilidade ele integra o crime, como sendo o terceiro elemento do crime, mas ele reúne dentro de si 3 elementos, que são justamente a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O que é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês e que é importante? É importante que eu tenha atenção que para a existência da culpabilidade, eu preciso ter a presença desses 3 elementos, ok? Então entenda a culpabilidade da seguinte maneira. Vamos lá? Culpabilidade. Culpabilidade, 2 pontos. Quais são os elementos que integram essa culpabilidade? Eu vou fazer da seguinte forma. Imputabilidade. Mais porque obrigatoriamente eu tenho que ter a presença do segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Da ilicitude
e mais exigibilidade de conduta diversa, certo? Então, nós temos que ter a presença, obrigatoriamente, de todos esses elementos, certo? Opa. Eu tenho que ter a presença de todos esses elementos. Eu tenho que ter o somatório desses três elementos. Eu tenho que ter a presença da imputabilidade, a presença da potencial consciência da ilicitude e também a presença da exigibilidade de conduta diversa. E como que a gente vai fazer o estudo desses elementos? Também estudando as suas excludentes. Em regra, gente, no momento em que você tem a presença do injusto penal, em regra, aquele agente ele é culpável. Ele é culpável, ele era imputável, ele tinha potencial consciência da ilicitude do ato praticado por ele e era possível exigir dele uma conduta diversa. Da mesma forma como a gente fez o estudo da antijuridicidade pelo processo de exclusão. Em regra, todos são imputáveis. Você vai analisar se ele era imputável, se havia alguma das circunstâncias, alguma das causas que excluem a imputabilidade daquele agente. Você vai verificar se ele agiu com potencial consciência da ilicitude ou se ele agiu diante do erro de proibição, se ele achava que a sua conduta era lícita, quando na verdade a conduta ela era ilícita, ou se ele agiu diante de uma circunstância de coação ou mesmo de obediência à ordem hierárquica não manifestamente legal. Então, o estudo que a gente vai fazer vai ser justamente o estudo das excludentes de culpabilidade, também chamada de dirimentes. Então, nós temos aí no quadro os elementos da culpabilidade com as suas excludentes, com as suas dirimentes. Então, no momento em que eu tenho imputabilidade, eu vou fazer o estudo das situações que levam às excludentes dessa imputabilidade. E quais são as situações previstas no nosso código que levam às excludentes dessa imputabilidade? São 3 situações que são trazidas pelo nosso código. A primeira situação é a anomalia psíquica, que está presente lá no artigo 26, que é a situação da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, são os doentes mentais ou aquelas pessoas que possuem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A segunda análise é da menoridade, que está presente lá no artigo 27. Tá? Então, a gente vai verificar aquele agente ele era menor. Se ele for menor, ele é inimputável. Né? Se havia essa situação de menoridade, ele era, ao tempo da ação ou omissão, inimputável, certo? E por fim, eu verifico se não havia uma situação de embriaguez. Mas é qualquer tipo de embriaguez? Obviamente que não. Somente é admitido a embriaguez acidental. E a gente vai ver que a embriaguez acidental em duas circunstâncias. Caso fortuito e força maior, que está presente lá no artigo 28, parágrafo 1º, certo? Então, essas são as dirimentes, as situações que vão excluir o elemento imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade. Se eu já excluo de cara a imputabilidade, gente, eu não vou passar sequer para a análise do segundo elemento, que seria a potencial consciência da ilicitude. Por quê? Se ele já era inimputável, no momento em que você estuda uma dirimente e você identifica que ele se enquadra em uma dessas situações da dirimente, eu não vou passar para o estudo do segundo elemento da culpabilidade, excluindo. Lembra que eu falei aqui, para a existência da culpabilidade eu preciso ter a presença dos 3 elementos. No momento em que eu tiro um desses elementos, não há a culpabilidade. Se eu tenho imputabilidade, passamos para o estudo do próximo elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. E aí a gente vai ver que o que vai excluir essa potencial consciência da ilicitude é o que a gente chama de erro de proibição inevitável. Essa é aquela situação que a gente vai verificar o agente, né?
ele tinha conhecimento dessa ilicitude, ele não vai poder alegar desconhecimento da lei. Isso a gente sabe, isso no próprio artigo 21 já vem lá. O desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Ou seja, ele não pode chegar lá e falar, doutor, eu não sabia que isso era crime, eu não sabia que existia essa lei. Agora vai se verificar, diante da situação daquele agente, se ele, mesmo tendo conhecimento da lei, se ele achava que aquela conduta dele era lícita. E aí, por fim, havendo essa potencial consciência da ilicitude, lembra que eu tenho que ter a reunião de todos os elementos, eu vou para o estudo do terceiro elemento. E o terceiro elemento é a exigibilidade de conduta diversa. E as dirimentes previstos no nosso Código Penal para a exigibilidade de conduta diversa é justamente a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, que estão presentes lá no artigo 22. E aí nós vamos estudar com vocês cada uma dessas dirimentes. Se não recair sobre esse agente nenhuma situação dessas previstas como sendo dirimente, então ele é culpável. Então o Estado pode impor para ele uma sanção penal, pode impor para ele uma pena, para que ele cumpra essa pena. Ok? Então é justamente isso que nós vamos estudar na culpabilidade. Primeiro, continuando aqui o nosso estudo, né? Qual é a primeira coisa que a gente vai estudar? Primeiro é entender o que é essa imputabilidade. Quando eu imputo algo a alguém, é quando eu atribuo uma responsabilidade àquela pessoa. Então, atribuir, imputar penalmente a alguém, eu vou analisar se aquela pessoa, ela reunia condições pessoais de ser punido. Se ela reunia essas condições pessoais para que ele pudesse ser punido, então eu estou diante desse agente imputável. Se ele não é imputável, ele passa a ser inimputável, certo? Então são dois termos completamente diferentes e que eu não posso misturar, ok? Então, a causa de exclusão da imputabilidade leva à inimputabilidade do agente. São duas coisas completamente diferentes, tá? Então eu tenho aqui imputabilidade se ele é menor, se ele é um doente mental, que por ocasião da ação ou omissão da conduta dele, ele não tinha discernimento, né, da ilicitude daquele fato, ou se ele estava sob efeito de uma substância que levou uma embriaguez por caso fortuito ou força maior, ele não vai ser imputável, ele vai ser inimputável. Inimputável, tá? Então eu estou diante da inimputabilidade. Não vamos misturar, porque novamente a banca, por conta de uma letrinha nada, ela vai querer, duas letrinhas apenas, ela vai querer confundi-los. A inimputabilidade é a exclusão da imputabilidade. Implica em dizer que aquela pessoa não reunia condições pessoais para sofrer uma sanção penal. Embora ela tenha praticado um injusto penal, que é um fato típico e antijurídico, ela não reúne as condições pessoais para poder sofrer essa sanção por parte do Estado, essa punição por parte do Estado. E aí, no próximo bloco, a gente vai conversar com vocês sobre exatamente essas causas que levam à inimputabilidade do agente. Então, nós vimos até agora que a culpabilidade, ela tem presente três elementos: a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Eu preciso ter, para a existência da culpabilidade, a reunião. Necessariamente eu tenho que ter a presença desses três elementos. E agora a gente vai passar no próximo bloco para o estudo da imputabilidade com seus elementos, que seriam a menoridade, as causas que vão excluir essa imputabilidade. A menoridade, a anomalia psíquica e a questão da embriaguez. Eu aguardo vocês para o próximo bloco, continuando o tema da culpabilidade.